Tá. O meu trabalho, então, o nosso trabalho é intitulado Desenvolvimento e Validação Inicial de uma Solução para o Ensino Remoto de Geometria Tonal Limiar. Quem foi responsável por esse trabalho foi o Gustavo, eu, a Bruna, a Fernanda, o Stefan e o Ângelo. Então, vamos começar. No final do ano de 2019, como todo mundo aqui deve saber, a gente teve o início de uma pandemia global do coronavírus, que trouxe algumas dificuldades para o ensino por conta dele não poder ser mais realizado de maneira presencial. Dentre essas atividades de ensino, a gente tem o ensino prático, que normalmente depende de equipamentos específicos e locais específicos para serem realizados. Então, mais um impedimento aí para ensinar isso de maneira remota. Nesse contexto também, vinha sendo desenvolvido no Laboratório de Vibrações e Acústicas da UFSC um software denominado Persona. Ele é um software que tem várias utilidades para o mundo da audiologia, dentro da fonoaudiologia, com módulos de avaliação, módulos para gerenciar paciente, aplicador. Eu não vou aqui entrar tanto na explicação do software, porque logo em seguida vai ter um trabalho sobre. Então, diante de todo esse contexto, surgiram demandas de docentes e discentes do curso de fonoaudiologia para a criação de um novo módulo para auxiliar no ensino. Então, o que foi proposto foi desenvolvido um módulo para o auxílio da avaliação da geometria tonal limiar. O objetivo dessa avaliação é determinar o limiar auditivo do paciente, que é o mínimo nível de pressão sonora em que o paciente consegue identificar um estímulo. E para isso, o paciente é posicionado dentro de uma cabine acusticamente isolada e o fonoaudiólogo responsável pelo exame reproduz tons puros no ouvido do paciente. Esses tons puros são reproduzidos em uma determinada frequência. Depois de achar esse limiar para essa frequência, alterada a frequência até acabar um lado uma orelha, depois a proto-orelha. Durante esse exame, durante essa avaliação, pode acontecer uma confusão do paciente perceber o estímulo pela orelha que não está sendo avaliado. Isso ocorre quando o grau de surdez de cada orelha é diferente. Então, se o exame está sendo realizado na orelha com maior grau de surdez, pode ser que a outra orelha que escuta melhor, digamos assim, perceba o estímulo. Para isso são utilizados ruídos de mascaramento, que são aplicados na orelha contralateral que está sendo avaliado. Então, é um ruído que serve para mascarar esse tom puro. O resultado é apresentado num gráfico que se chama audiograma. Ele é um gráfico de frequência por nível de audição. Esse nível de audição nada mais é do que o próprio nível de pressão sonora, porém com uma ponderação do limiar auditivo. É como se a gente pegasse essa linha aqui e trouxesse ela para ser no 0 dBNA para todas as frequências, para facilitar assim a visualização do fonoaudiólogo. Então, inicialmente, como eu falei, foram trazidas demandas por fonoaudiólogos, docentes e discentes da UFSC, e com essas demandas foram realizadas reuniões e algumas revisões de literatura para ver a melhor forma que a gente poderia lidar com elas. As demandas foram posteriormente então traduzidas em requisitos, no caso aqui de acústica e de software, e foram montados fluxos lógicos a partir disso. A programação se dividiu basicamente em duas partes. A primeira parte foi a geração dos sinais sonoros. Lembra que eu falei antes que a avaliação dependia de um ruído para mascarar o tom puro e dos tons puros também. Então, ambos os sinais foram gerados utilizando o software MATLAB. O tom puro foi gerado a partir de uma frequência senoidal, com a frequência de um sinal senoidal com a frequência do próprio tom puro. E o ruído de mascaramento foi gerado utilizando um ruído branco filtrado por um filtro de 1/3 de oitava, com a frequência central sendo a do tom puro, que se desejava mascarar. Então, a inserção do novo módulo no Persona foi feita utilizando o software Visual Studio. O desenvolvimento se deu com a linguagem C# e foi utilizado a biblioteca Virtual Acoustics para reproduzir os sinais sonoros. Essa biblioteca é utilizada em todo o app também. As mudanças necessárias nos outros módulos. Essa avaliação ela iria gerar um resultado. Então, no módulo de gerenciamento de pacientes, precisou ser criada uma nova interface, onde é que fosse possível analisar os resultados das audiometrias daquele paciente. As validações. Houve validações objetivas e subjetivas. As avaliações subjetivas se basearam na usabilidade do software. Então, foram enviados formulários eletrônicos e realizados focus group discussion
com os usuários do software que utilizaram ele durante a disciplina da fonoaudiologia. A linearidade da reprodução sonora consistiu em avaliar se a modificação de nível colocada no software seria a mesma da saída do sistema. Então, para isso foi utilizado um manequim Keimer com simulador de meato acústico externo, que é muito indicado para isso porque se aproxima bem do ouvido humano. E foram utilizados diferentes computadores e fones de ouvido de alta e de baixa qualidade. De baixa qualidade para se aproximar dos fones de ouvido que os alunos teriam em casa. O ensaio consistiu em alocar o manequim dentro de uma cabine acusticamente isolada. O responsável pelo ensaio calibrava o sistema a partir de uma interface do próprio módulo de geometria tonal linear e eram realizadas as medições de diferentes frequências e diferentes níveis. É importante ressaltar que antes e depois das medições era realizada a medição do ruído de fundo, a fim de invalidar os sinais que pudessem sofrer uma interferência desse ruído. As análises de sinais se deu por meio de um software específico para isso e se buscou avaliar se a modificação era a mesma dada no software. Então, a modificação de 5 decibel de nível de audição era essa mesma variação percebida no meato acústico externo do manequim. A interferência da distorção harmônica também foi avaliada. Então, nos níveis, a gente avaliou a diferença entre o nível de pressão sonora total do sinal e o nível de pressão sonora da frequência fundamental. Por ser um tom puro, esses dois teoricamente teriam que ser iguais, mas na prática o que se espera é que eles pelo menos não tenham tanta diferença. E as frequências da reprodução foi avaliada a partir da distorção harmônica total. Os resultados então, essas duas interfaces fazem parte do módulo de geometria tonal linear. Essa é a interface de calibração psicoacústica, essa aqui, ela busca dizer para o software qual que é o limiar auditivo que ele deve se basear, qual que é a potência de cada frequência que forma um limiar. Isso o próprio usuário calibra. Então tem botões aqui para reprodução de som, para trocar a orelha, para aumentar a potência e para salvar a frequência. E só depois então de ser calibrado, o usuário pode acessar o módulo de realização da avaliação. Aqui a gente tem os botões também de mudar a orelha, trocar o nível, mudar a frequência, ligar o mascaramento, o nível do mascaramento. E também tem aqui um botão para trocar entre a audiometria por via aérea e via óssea. A audiometria por via óssea ela não é realizada por vibrador ósseo, por conta que os alunos não teriam isso em casa, mas ela serve aqui para o ensino para mostrar os símbolos padronizados aqui no audiograma, então para o ensino é muito útil. Também tem o módulo de análise de sinais, onde o usuário pode selecionar aqui as audiometrias realizadas, que elas serão plotadas nesse gráfico. Aqui tem umas outras informações sobre a audiometria realizada. E essa parte de baixo aqui serve mais para uso em clínica, onde o usuário pode registrar audiometrias antigas, ou audiometrias feitas fora do persona. Então, se ele quiser manter os dados mais seguros, ele pode ir e realizar audiometrias já feitas para um determinado paciente. As validações objetivas. No questionário eletrônico, então, em uma escala de 1 a 5, 92,3% dos estudantes responderam com nota maior ou igual a 4 sobre a facilidade de uso do software. O suporte, 100% dos estudantes responderam com nota maior ou igual a 4. 38,5% dos usuários relataram problemas, porém desses, 80% foram resolvidos. Os outros problemas restantes, eles estavam associados à performance do software, então deixa muito obscuro para a gente como tratar eles poderiam ser inclusive das máquinas dos usuários. E 96% dos usuários classificaram o software como sendo útil para o aprendizado de geometria tonal linear. Com as Focus Group Discussion, vieram demandas para a inserção de um botão de deletar a última frequência registrada na audiometria. Isso já está implementado nas novas versões do software Persona. De visualizar diferentes limiares no mesmo audiograma, no módulo lá de análise para analisar os sinais, para analisar os resultados, desculpa. Isso também já está implementado. E também, para analisar os resultados, os fonoaudiólogos queriam que os limiares fossem separados em diferentes lados, diferentes gráficos. Isso não está implementado ainda. As validações objetivas. A linearidade da reprodução. Foi identificado que uma variação de 5 dB de nível de audição no software causava uma alteração
de uma alteração média de 4,8 dB de nível de pressão sonora, com um desvio padrão de 2,2 decibel de nível de pressão sonora no meato acústico externo do manequim. Esse desvio padrão pode parecer alto, mas o que contribuiu bastante para esse resultado foi os sinais com altos níveis. Então, isso foi atribuído às limitações de hardware por conta de a gente estar utilizando computadores que não são totalmente apropriados para isso e fones de ouvido muitas vezes de qualidades inferiores. A interferência da distorção harmônica nos níveis dos sinais, então foram avaliados mais de 1.300 sinais e apenas 3 tiveram a diferença entre o nível de pressão sonora total e o nível de pressão sonora da fundamental maior do que 1 decibel. E também esses resultados foram vistos quando os níveis eram mais elevados, então também é atribuído às limitações de hardware. Interferência de distorções harmônicas na frequência do sinal. Todos os sinais tinham distorção harmônica total menor do que 0 decibel. Conclusão, então, dado que 96% dos alunos classificaram como útil para o ensino esse módulo, a gente conclui que ele cumpriu o objetivo de auxiliar no ensino. O módulo, dadas as avaliações objetivas com os manequins, foi visto que ele tem os níveis corretos de reprodução para grande faixa das frequências. Então, foi visto que isso permite o estudante trabalhar a percepção auditiva, e é muito importante para um estudante de fonoaudiologia da área de audiologia ter essa noção. E, atualmente, com a volta do ensino presencial, o módulo está sendo usado para complementar isso. Os estudantes não têm acesso totalmente livre à clínica a qualquer hora, então esse módulo complementa o ensino em casa. Aqui está a equipe do Persona, a equipe atual, os ex-membros. Essas são as professoras da disciplina em que o software foi utilizado. Elas não estão na equipe, por assim dizer, mas elas foram muito parceiras e auxiliaram muito a construção desse módulo, trazendo as demandas e ajudando nas validações subjetivas. Então, esse é o trabalho. Aqui eu deixo o meu contato, o link do site do software Persona, que tem download, tem manual, N informações sobre o software, e o Instagram do software Persona. Deixo aberto para perguntas.